Eu vou fazer uns comentários hoje sobre regra de 3 composta. Só que aí para você trabalhar com a composta, você tem que entender bem a simples. Eu sei que a simples, todo mundo lembra como que faz, e até se você não souber, você tenta de um jeito, inverte, tenta do outro, uma hora dá certo. Só que para composta, isso não dá certo. Às vezes vai ter muitas colunas tal, e se você for tentar uma, tentar outra, uma hora é impossível, não tem como. É muita combinação possível para você fazer. Só que é o seguinte, eu coloquei aqui dois exemplinhos bem fáceis de regras de três simples para você entender quando que grandezas são diretamente proporcionais e quando que elas são inversamente proporcionais. E aí, entendendo isso, a gente faz uma composta tranquilamente. Eu botei aqui um exemplinho que você com certeza faria de cabeça. Exemplinho claramente que é de regra de 3, ele fala o seguinte: se 10 operários produzem 200 peças em um dia, quantos operários serão necessários para produzir 600 peças? Pô, se peça triplicou, então aqui tem que triplicar. Claramente vai dar 30 aí. Então você faria de cabeça. Só que nosso objetivo não é esse, não é fazer o exercício. É entender quanto que grandezas são inversamente e quando que elas são diretamente proporcionais. Para você perceber isso, você vai fazer o seguinte: eu vou colocar uma setinha para cima em operários. E aí, em peças, eu vou analisar se o sentido é o mesmo ou se é sentido oposto. Se eu vou ter em peças uma setinha para cima ou uma setinha para baixo. Para você perceber se é um ou se é outro, você nunca pode olhar número. Então, esquece número, finge que não existe. Você vai olhar só a palavra operário, só a palavra peças. Então, só vai olhar as duas palavras. E na tua cabeça, você vai imaginar a situação. Se você preferir também, eu gosto de fazer isso, vem no cantinho aqui e tenta imaginar. Imagina a fábrica. Aí na minha fábrica eu tenho operários trabalhando. Então você imagina lá, chão de fábrica, todo mundo trabalhando. Tem uma maquininha que solta peças. E aí você começa a imaginar. Se eu tenho mais operários, eu solto mais peças. Se eu tenho menos operários, eu solto menos peças. E assim vai. Com a situação bem clara na sua cabeça, você consegue imaginar e consegue perceber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para isso, você vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei? Esquece número, só olha a palavra. Pergunta assim: se essa palavra aumentar, o que vai acontecer com essa palavra? Você vai pergunta. Se eu aumentar o número de operários, eu produzo mais peças ou menos peças? Mais. Acabou. São grandezas diretamente proporcionais. Porque se a primeira palavra aumenta, a segunda aumenta. Quando você tiver grandezas diretamente proporcionais, tá? O sentido vai ser o mesmo, setinha para cima, você vai copiar, beleza? Tem setinha para cima, copia, você vai montar duas frações, elas serão iguais, você vai ter a proporção. Setinha para cima, copia a fração, 10 eu vou dividir por x. Do outro lado, setinha para cima, eu vou copiar a fração, 200 por 600. E aí, se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, essas duas divisões darão a mesma coisa. Eu vou ter duas frações iguais, eu tenho uma proporção, só multiplicar em cruz que já era. Tiver confiança, corta os zeros, multiplica em cruz, você vai ter 2 vezes x, que é 2x, 10 vezes 6, que dá 60. Eu vou ter, então, 60 dividido por 2. Eu descobri que x é 30, x é meu número de operários. Eu preciso de 30 operários para produzir essas 600 peças. Então, acabou. De novo, nosso objetivo aqui não era fazer o exercício, era perceber que se essa palavra aumenta, essa palavra também. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu vou sempre copiar. Eu vou dar um exemplo agora com grandezas inversamente proporcionais, você vai perceber que dá uma diferencinha, para depois a gente poder fazer a regra de 3 composta. Peguei um exercício 2 agora. Vamos supor que eu li o exercício, fiz uma correspondência, percebi que claramente era a regra de 3, marquei as palavras importantes. Palavras importantes: tinha pedreiros, tinha dias, tinha casa. Fiz a correspondência. 10 pedreiros constroem uma casa em 30 dias e assim vai. Quantos pedreiros serão necessários para produzir uma casa em 60 dias? Feito isso, você vai olhar quais dessas palavras que você identificou como importantes no texto está variando. Percebe que pedreiros era 10, vai ser outro valor. 30 dias
era 30, foi para 60, mudou também. Casa não. Era uma casa, continua sendo uma casa. Então, isso aqui não está variando. A gente vai excluir. Eu vou ter aqui uma regra de 3 simples. E, de novo, você faria isso aqui de cabeça. Mas nosso objetivo é perceber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Você vai imaginar a situação. Na tua cabeça, tem os pedreiros construindo uma casa e os dias estão se passando. Eu vou fazer uma casinha. Tá aqui. Eu tenho os pedreiros que estão trabalhando na obra. Passou um dia, passou 2, passou 3. Os dias estão se passando. No pedreiro, você vai colocar uma setinha para cima e perguntar: se eu aumentar o número de pedreiros, o que acontece com dias? Tá. Mais uma vez, você não vai olhar para número, esquece número, olha só as palavras. Se essa palavra aumentar, o que acontece com essa palavra? Pergunta: se eu aumentar o número de pedreiros, eu faço a casa em mais dias ou menos dias? Menos. Acabou. São grandezas inversamente proporcionais. Porque se isso aqui aumenta, essa palavra diminui. Não é porque o número está diminuindo, é a palavra. Se essa palavra aumenta na situação que está na minha cabeça, que eu desenhei, a outra palavra diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Quando elas forem inversamente proporcionais, eu vou simbolizar com uma setinha para baixo. E para a divisão dar certo, você vai ter que inverter quem tiver com a seta para baixo. Quem tiver com a setinha para cima, você vai copiar normal. Vou copiar 10 sobre x. Setinha para baixo eu vou inverter. O 60 vai para cima e o 30 vai para baixo. Vou colocar 60 dividido por 30. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, essas duas frações vão dar a mesma coisa. E aí eu tenho a proporção, só fazer normal. Pode cortar 0 com 0. Dar aquela multiplicadinha em cruz. Esse vezes esse vezes esse. Você vai ter que 6 vezes x dá 6x. Vou acertar aqui na câmera. 3 vezes 10 dá 30. Divide por 6. Eu vou ter que o nosso xzinho, que é o número de pedreiros, é 30 dividido por 6, que vai dar 5. Então eu preciso de 5 pedreiros para entregar essa casa em 60 dias. Tudo bem? Aí, você entendendo o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, dá para a gente ir agora e fazer uma composta, porque você vai ter que identificar isso no texto para poder fazer. Beleza? Vamos para o exemplo 3 e último exemplo. Quando for composta, tiver 3 colunas, 4, 5, 6, você vai escolher uma coluna para ser sua referência. E pode ser qualquer coluna. Você pode escolher operários, pode ser peças, pode ser dias. Normalmente eu escolho a que tem o X, ou se não, a que tem pessoas. Tem número de pessoas, funcionários, pedreiros, ou animais, cachorro, gato, gado. Beleza? Escolhe um para ser tua referência. No meu caso aqui, eu vou escolher operários. Eu vou grifar operários, que vai ser minha referência. No operários, eu vou pôr uma setinha para cima e vou marcar aqui. Operários é a minha referência. E agora, o que eu fiz lá na regra de 3 simples, eu vou fazer igual na composta. Só que eu vou comparar cada palavra com a palavra que está na referência. Eu vou pegar peças, imaginar a situação e comparar com operários. Vou pegar dias, imaginar a situação e comparar com operários. Horas por dia, imaginar a situação e comparar com operários. Se tivesse mais 40 colunas, eu ia pegar as 40 e comparar com operários. Então, tua referência vai estar ali guardadinha e vai ter tudo em cima dela. Mais uma vez, você vai imaginar a situação, imagina a fábrica, imagina os operários, eles estão trabalhando na fábrica. Tem uma máquina que eles trabalham nela, essa máquina vai produzir peças. Passou um dia, passou 2, passou 3. Em cada dia, eles vão trabalhar uma quantidade de horas, e assim vai. Trabalha pouco, trabalha muito, trabalha muitos dias, poucos dias, várias horas, poucas horas. Você tem que imaginar tudo. Imaginando tudo, você vai para o exercício. Vou comparar a primeira palavra com minha referência. Eu vou comparar peças com operários. Vai e pergunta. Se essa palavra aumenta, o que acontece com essa palavra nessa situação?
Se eu aumento o número de operários, eu produzo mais peças. Então a gente fala que peças é diretamente proporcional a operários. Fez com peças, você vai para a segunda palavra agora, que é dia. E na segunda palavra, você vai comparar também com a tua referência, que é operários. Vai e pergunta: se eu aumentar o número de operários, eu faço em mais dias ou menos dias? Percebe que eu dou uma floreada na frase? Porque se eu perguntar só se eu aumento operários, eu aumento dias, né, fica meio estranho de perceber. Então tenta colocar alguma coisa no meio da frase. Se eu aumentar o número de operários, lá na fábrica, eu vou precisar trabalhar mais dias ou menos dias. Então, falar a palavra precisar ajuda na frase. Ou se não, falar para fazer a mesma coisa. Se eu aumentar o número de operários para eu fazer a mesma coisa, eu vou trabalhar mais dias ou menos dias. Beleza? Quando eu aumento o número de operários, eu faço mais rápido, eu vou fazer em menos dias. Então, dias é inversamente proporcional a operários. Acabou, você vai para o último agora e vai comparar com operários também. Horas por dia com operários. Todas elas eu faço com a minha referência, que é operários. Vai e pergunta: eu aumentando o número de operários para eu fazer a mesma coisa ou para eu produzir essas peças, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Menos. Se eu tenho mais operários trabalhando, para eu produzir a mesma coisa, eu posso trabalhar menos horas por dia. Então, horas por dia é inversamente proporcional a operários também. Comparei todas com operários, que é a minha referência, você vai montar as fraçõezinhas. Quem tiver com setinha para cima, você vai copiar. Quem tiver com setinha para baixo, você vai inverter. Então, eu vou ter que inverter dias, o 3 vai para cima, o 8 vai para baixo. Vou ter que inverter horas por dia, o 18 vai para cima, o 6 vai para baixo. Quando você pegar uma referência e ficar ruim na hora da pergunta, você troca a referência, pega outra, que às vezes fica mais fácil. Vou copiar tudo aqui para baixo agora. Setinha para cima no operários, eu copio ele. 30, mudar para o preto. 30 dividido por x. Setinha para cima em peças, vou copiar. 200 dividido por 600. Agora, setinha para baixo no dias, inverte. O 3 vai para cima, o 8 vai para baixo. Horas por dia, eu faço a mesma coisa. 18 vai para cima e o 6 vai para baixo. Aí eu vou e coloco todas as fraçõezinhas aí. Coloquei todas. Agora vem a parte, pessoal, menos lembra. E lembra pouco também porque não usa tanto. A regra de 3 composta não aparece tanto em vestibular. No Enem nunca apareceu, por exemplo. Eu nunca vi uma composta no Enem. Cai muito em concurso. Concurso público aparece bastante. Mas vestibular cai bem pouco ou quase nada. Só que de vez em quando aparece. Você vai fazer isso, ó. Entre as duas primeiras frações, você vai colocar uma igualdade. Todas as outras, você vai multiplicar. Beleza? Se tivesse 40 frações aí, entre as duas primeiras, você ia colocar uma igualdade. As outras, 39 frações, você ia multiplicar. Beleza? Multiplica todo mundo. Na hora que você faz isso, você vai ter uma fraçãozinha do lado de cá. E essas frações todas que você vai multiplicar, vai virar uma fração só. Depois você vai ter uma fração de um lado, uma fração do outro. Você vai multiplicar em cruz. Acabou. Tô sem espaço aqui. Ah, não. Foi. Vem e faz. Na fração do lado esquerdo, você não vai mexer nela, eu vou manter 30 sobre x. Na fração do lado direito, eu vou multiplicar todo mundo para virar uma fração só. E para multiplicar a fração, você faz o que é mais natural. Multiplica todo mundo em cima, multiplica todo mundo embaixo. Vou fazer a multiplicação dos numeradores. 200 vai multiplicar por 3, que vai multiplicar por 18. Embaixo eu vou multiplicar todo mundo também. 600 vai multiplicar por 8 e vai multiplicar por 6. Caso você não tenha confiança, multiplica normal. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá certo. Se você tem confiança para ir simplificando, vai simplificando. Posso cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Eu posso cortar esse 3 com esse 3.
Vou copiar de novo. 30 dividido por x dá a mesma coisa. Lá em cima sobrou um 2 e um 18. Embaixo sobrou um 6 e um 8. Vamos simplificar mais? Vou escolher um de cima e um de baixo e dividir pela mesma coisa. Vou dividir esse e esse por 2. Em cima dá 1, embaixo dá 3. Vou dividir agora 18 por 3, pode ser? Ou divide por 3 esse 3 e o 18. Melhor, né? Vou dividir o 18 por 3, dá 6. Vou dividir o 3 por 3, dá 1. Vou mais. Não, vou copiar, ficar bonitinho. 30 dividido por x. Lá em cima sobrou 1 e 6. Embaixo sobrou 1 e 8. Esse 1 não importa pra gente. Eu vou ter 30 dividido por x. Vou dividir esse e esse por 2. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. Sobrou do lado direito 3 quartos. Agora sim. Lembra que eu tinha uma fração do lado esquerdo? Ela se manteve, continuou uma fração só. Eu tenho uma multiplicação de frações lá do lado direito. Essas frações todas multiplicadas também virou uma fração só. Agora sim você vai e multiplica em cruz. Para a gente fazer isso aqui, 3 vezes x dá 3x. Vou fazer 4 vezes 30 dá 120. Divide por 3 os dois lados, você vai ter 120 dividido por 3. Logo, o nosso xzinho vai ser 40 operários. Ou seja, eu preciso de 40 operários para produzir essas 600 peças em 3 dias, trabalhando 18 horas por dia. Maravilha? Abraço.